podemos ter movimentos, podemos ter projetos, podemos ter várias coisas em nossa volta, mas a palavra de Deus, ela não pode ficar nem à direita e nem à esquerda, ela tem que ser o centro. Você está com fome? Palavra. Você está triste? Palavra. Irmãos, quando nós vemos alguém murmurar e queixar-se, é falta de alimento da palavra. Quando você vê, é porque está doente. Precisa de quê? Da palavra. Quando eu vou resolver qualquer circunstância, qualquer problema, ou dar resposta para um irmão, eu busco recurso na palavra. Eu não tenho. Quando você olha, irmão Sebastião, no capítulo 3 do 2 Timóteo, você vê o perfil, pastor Paulo, das pessoas que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Você vê o perfil. Quando Paulo fala, olha, sabe porém que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Se tem alguém que está esperando vida boa nesse tempo que nós estamos vivendo, quando eu estou dizendo tempo boa, vida regalada, irmão, o cristão que não tem luta, que não tem prova, você pode ter certeza que está em problema. A Bíblia, ela nos alerta sobre isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas. O que é egoísta, irmãos? Irmãos, vamos ser sinceros. Quantas vezes isso permeia no nosso coração? O egoísmo. Às vezes naquilo que a gente tem, o egoísmo achando que a gente é que está certo, é o outro. A gente nunca olha para a gente olha para o outro. Você já percebeu que todas as questões que nós estamos vivendo, a gente quer dar uma desculpa para elas? Eu não estou indo na igreja por causa disso, porque eu estou assim. Ou quando as pessoas falam porque eu estou assim, a pessoa está reconhecendo, mas as pessoas sempre colocam obstáculo a terceiros. Nós estamos vivendo numa sociedade egoísta, até em relação ao evangelho. Exemplo, nós temos distribuído, nós temos ofertado, nós temos falado do maior presente que nós recebemos Ele, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas mulheres, quantos homens egoístas, irmãos? É aquele que pensa em si mesmo, não pensa no outro. Ele não sente a dor do outro, ele não sente a miséria do outro. A Bíblia diz assim: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Hoje nós vemos muito, irmão, uma das coisas que a gente vê muito no egoísta, sabe o que é? É que só ele que acha que está certo. Só ele. Quer ver? A palavra egoísta, olha o sinônimo dela, da palavra egoísta. Eu coloquei aqui, escrevi aqui, sumiu.
Egoísta. Alguém pode me falar aqui uma palavra que dá sinônimo de egoísta? Me ajuda aí. Um sinônimo? É individualista, autocentrado, egocêntrico, interesseiro, comodista. Isso tudo é egoísta. Esse é um tipo de pessoas que Paulo estava falando que nos últimos dias iriam ter. É costume ao pastor, eu faço, mas dessa forma. Eu estou disposto a ir, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero fazer, mas tem que ser do meu jeito. Uma outra coisa que Paulo fala: egoísta, avarentos. Irmão, você já pensou se a gente parasse um pouco por aqui? Avarento. Outra coisa que Paulo fala: jactanciosos. O que é a palavra jactanciosos? Alguém pode falar? Irmã Eunice aí, ó, que é professora. O que é a palavra jactanciosos? É aquela pessoa, pastor Leandro, que fala assim: se não fosse eu, isso não aconteceria. Arrogância, auto-opinião. Ele acha que ele é o certo. Irmão, você já ouviu essa história por aí? A coisa era assim. Quando eu era dirigente da congregação, irmãos, eu glorifico a Deus, mas eu tenho medo disso. Sabe o que os trabalhos que estão acontecendo na regional do nacional hoje, pastor Leandro? Não é eu que estou fazendo, não. Eu estou colhendo fruto de alguém que plantou. Paulo falou sobre isso. Um plantou, o outro colhe. Eu estou plantando coisa aqui, pastor Sebastião, que o outro vai colher. A nossa vida é assim. Não existe eu fiz e não tem ninguém que faz melhor. Eu fico muito preocupado, irmão, principalmente com o obreiro, quando ele acha que ele é o único que faz melhor. Irmãos, o dia que eu pensar que eu sou o pastor perfeito, que ninguém faz melhor do que eu, vocês podem ter certeza que eu estou desviado. Eu estou incluído aqui, ó. Eu estou. Existem coisas, irmãos, que tem tempos que um faz. Eu lembro, pastor Sebastião, quando eu namorava com Eunice, tinha um pastor chamado Elias, pastor Elias, e ele era carequinha mesmo. Ele evangelizava em cima de um cavalinho, e ele era daquela pessoa que ele ia cumprimentar, paz do Senhor. Ele era aquele visitador. E o estilo dele era de visitar. Ele visitava a casa de crente, não crente, tudo. Era o estilo dele. E na época que ele foi pastor de Sapucaia, próximo de Caratinga, eu lembro de um dia que eu e o Eunice, nós estávamos na cachoeira. Ele só passou assim um cavalinho, ficou olhando lá. Paz do Senhor, meus irmãos. Só estou passando aqui para ver como é que vocês estão, porque naquela época a gente tinha que entrar da água com roupa e tudo. Isso o quê? Há 30 anos atrás, lá no interior, eu lembro disso. 40 anos, nós estávamos namorando. Aí o Eunice estava lá na cachoeira junto comigo, irmão, de vestido, lá embaixo e de roupa. E eu estava quase, era de paletó e gravata. E ele olhou lá de cima, só estou passando aqui porque se alguém falar eu já vi, está tudo bem.
Na época que ele foi pastor ali, não houve crescimento em quantidade. E aí ele foi deslocado para a sede de Caratinga, e o pastor Odim entrou no lugar dele. Pastor Odim já era um homem mais assim avivado, gostava daqueles cultos avivados, e a igreja começou a crescer. E começou Jesus a batizar com o Espírito Santo, a igreja crescendo. Aí depois foram fazer uma pesquisa nas pessoas ali, um trabalho, e descobriram que a maioria daquelas pessoas que tinham aceitado Jesus como Salvador, ouviram a palavra de Deus pela primeira vez da boca do irmão Elias, não, do pastor Eli. Eu lembro quando ele esteve lá na minha casa, ele falou de Jesus lá, e eu não aceitei, mas aquilo ficou guardado no meu coração. Um plantou e o outro regou, e quem deu crescimento é o Espírito Santo. Irmão, deixa eu falar, eu estou colhendo coisas aqui da época do saudoso pastor Geni. Às vezes o pastor Sebastião plantou, o pastor Leandro plantou, o pastor Sebastiãozinho plantou, o pastor Paulo plantou, e tem gente, irmão, que acha que a obra de Deus é em função de uma pessoa só. A obra de Deus não é em função do pastor. A obra, nós somos um corpo vivo, e cada um faz o seu trabalho, mas todos nós estamos unidos, e a glorificação é para Jesus Cristo nosso Senhor. O que nós estamos vendo